Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Bendito seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Só quem está feliz com o Senhor, dá um glória para Jesus. Eita, você é crente mesmo, né, irmão? Não olhou para esse tempinho chuvoso que está lá fora? Porque esse tempo parece que a cama puxa a gente, né? É uma batalha, né? Da carne com o espírito, né? Mas você está aqui nessa manhã e Deus tem um propósito com você, com as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Enquanto você abre aí comigo o livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Enquanto você vai procurando aqui, eu quero também saudar os nossos ouvintes que está pela 106.7 e também para o pessoal lá do presídio, que o nosso culto ele sempre alcança pela misericórdia de Deus. Os nossos irmãos estão lá no presídio. Nós queremos agradecer também as cartas que têm chegado. Essa semana chegou mais uma carta lá do presídio, Evangelista Pascoal, de testemunho dos cultos que são transmitidos, dos programas de rádio. E a gente fica muito feliz porque é o nome do Senhor que está sendo glorificado, né? Deus é maravilhoso. Quem encontrou, diga amém. Jonas capítulo 4, nós vamos ler o verso 2, a parte B do versículo, que diz assim: aleluia, Senhor. Eu sabia que és Deus e que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto para mudar de ideia e não castigar o seu povo. Amém? Tome o seu assento, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero falar nessa manhã, eu tenho que até cuidar para não falar noite, né? Eu quero falar nessa manhã sobre algo que Deus colocou no meu coração. Ontem nós tivemos uma caravana grande que foi lá para a nossa igreja de Mingaguaçu, lá com o pastor Jonas. O pastor Jefferson chegou contando que o culto foi maravilhoso, o culto de sembra. E aquele culto de ontem foi para levantar uma oferta para os irmãos colocarem lá o forro, né, na igreja. E eu soube que foi muito poderoso e eles conseguiram alcançar a meta para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Então Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. E eu fiquei com as crianças, porque o Samuel estava nos visitando, e eu fiquei lá em casa. E quando eu estava estudando essa palavra, eu fui dormir quase 2 horas da manhã, porque o Samuel, ele é muito assim, brincalhão. Então ele ficou lá brincando com a Radassa. E a Radassa, minha filha, ela tem muita energia, irmãos. Pensa que a garotinha tem muita energia. E eles estavam brincando horas e horas, e ela estava no mesmo pique do começo ao fim da brincadeira. E como eu tenho problema com barulho, irmão, tem que ficar meio em silêncio. Aí quando o negócio acalmou lá em casa, eu me tranquei dentro do escritório, coloquei um fundo musical, tipo esse que a Petrusta está tocando, e comecei a ler essa história. Eu sei que o pastor Jefferson pregou esses tempos atrás sobre Jonas, e eu falei para ele: amor, enquanto você pregava aquela mensagem, durante a semana Deus me deu uma outra mensagem em cima dele. E era 2 horas da manhã, irmãos, eu lendo e chorando com essa história. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar aqui conosco. Eu quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração. Quando a vontade de Deus confronta a nossa justiça. Repete comigo dizendo assim: quando a vontade de Deus confronta a nossa justiça. E eu vou te explicar o porquê.
A história de Jonas, ela é marcada por alguns fatores. Muitas pessoas, quando pregam sobre Jonas, eles enfatizam muito sobre a desobediência dele, sobre quando Deus o convoca ele para profetizar para uma terra chamada Nínive, e ele simplesmente diz: eu não vou profetizar para esse povo. Ele vira as costas e vai embora. Só que poucas pessoas, né, eu particularmente não ouvi ainda alguém falar alguma coisa sobre isso, ou enfatizar sobre isso. Fala o porquê que ele não quis profetizar para Nínive. Porque quando você lê em um texto em que Deus convoca um profeta para pregar misericórdia para um povo, e ele diz: não, eu não vou pregar, você fala: por quê? Como assim? É a mesma coisa que você olhasse para aquele teu parente, aquele bem curvinha de rio. Você deve ter um parente desse, né? A gente sempre tem uns perdidinhos na família. Aí você olha para ele, você fala assim: aquele ali não tem mais jeito, aquele ali abandona. Não, aquele ali, e pior, se ele te feriu, então, aí que você fica com o coração peludo, aí que você não consegue ver mesmo a transformação de Deus na vida daquela pessoa. Agora imagine de repente Deus falando com você: vai lá e diga para ele que eu vou libertar ele, vou salvar ele e vou fazer dele um grande profeta. Aí você olha: mas como, Senhor? Foi mais ou menos assim que aconteceu com Jonas, um pouco pior. Quando você olha para a história de Jonas e vê ele fugindo, não querendo profetizar para aquele povo, tem os porquês de Jonas. Jonas não queria profetizar para Nínive, porque Nínive, ela era a capital da Síria, e os sírios deixou um rastro de dor muito grande no coração dos hebreus. A Síria, ela era uma potência na época de Jonas. E a Síria, ela era conhecida por um povo em que todas as vezes que eles iam saquear um país ou saquear uma cidade, eles deixavam uma marca de destruição muito grande. Uma das coisas que é muito forte, que eu li outro dia acerca do comportamento deles quando eles invadiam um território, era que eles pegavam as pessoas vivas, arrancavam as suas peles. Imagina só, arrancavam as peles das pessoas, embalavam ela, um pastor Américo, e mandavam elas para os seus povos. Isso como dizia assim, era por baixo do que eles faziam. Fazia muito mais coisas terríveis. Então quando você olha para Jonas, fugindo de uma chamada de Deus, fugindo de um propósito de Deus, Jonas, nenê, não está fugindo de um propósito. Jonas está fugindo de uma memória de dor. Porque quando Deus disse assim para ele assim: vai lá em Nínive e profetiza para aquele povo que eu vou destruí-los, mas se eles se arrependerem dos seus pecados, eu descerei com a misericórdia. Quando Deus fala isso, Jonas fala: como assim misericórdia? Percebe que você vai ler depois com calma na sua casa, que ele começa a reviver tudo o que os seus parentes, os seus, eu vou usar um termo aqui que as pessoas acham que isso é místico, mas não é místico, tá, pessoal? Isso aqui é um termo literal. Tudo que os seus ancestrais viveram, ele começa a reviver toda aquela dor. Ele olha para trás e diz: como assim? Percebe que ele carrega dentro do seu coração um senso de justiça, um senso de justiça humana. Aí quando você olha para esse texto, você pode pensar assim: mas qual é o propósito de Deus em fazer com que Jonas reviva essas memórias? Por quê? Por que Deus manda Jonas fazer isso, se Deus sabia que iria aflorar toda essa dor, todo esse sofrimento no coração de Jonas? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero abrir um parênteses aqui. Todas as vezes que Deus te chamar para uma missão, escuta o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que Deus te convocar para um propósito, todas as vezes que Deus te convocar
para uma chamada dentro da igreja, fora da igreja, seja o que for, e o seu coração resistir, você olhar para aquela situação, você se sentir impotente, você olhar para aquela situação e querer fugir, você não está fugindo da situação, você está fugindo de alguma dor que tem aí dentro da sua alma. Você está fugindo, quem sabe, desse sentimento de impotência que você carrega no seu coração. É o pastor que olha para você e diz assim: meu irmão, eu quero que você seja um diácono da casa do Senhor. Quando você recebe aquela informação, automaticamente você diz lá no seu coração: eu não quero, não quero. Não quero por quê? Você já se fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta? O porquê que você não quer ser um ministro de louvor? O porquê que você não se sente capaz de ser um líder? O porquê que você não se sente capaz de conquistar? Por quê? Deus tem te dado talvez projetos no seu coração, está tudo aí dentro do seu coração. Quem sabe você é como eu, quando Deus vai dando projetos, eu vou escrevendo, meu irmão, e vou guardando. Quando eu percebo que as coisas estão se encaixando, eu vou tirando da gaveta e vou colocando à luz. Mas quem sabe você é aquele perfil de pessoas que Deus vai dando coisas para você, Deus vai falando coisas para você, mas aquilo te confronta, você não se sente preparado, você não se sente capacitado, então você vai armazenando, vai guardando, vai escondendo, vai fazendo igual Jonas, prefere fugir do que enfrentar. E sabe por que Deus ele quer que você enfrente? Porque todas as vezes, quando a gente foge, Pascoal, de um propósito de Deus, é porque a gente não quer olhar para as impotências que estão aqui dentro do nosso coração, as feridas da nossa alma. Nós não queremos lembrar de coisas que nós já optamos para esquecer. Nós não queremos trazer à nossa memória as situações que nós supostamente já enterramos, já deixamos no mar do esquecimento, mas na verdade não está enterrado, e muito menos no mar do esquecimento, porque tem dias da sua vida que parece que a sua mente vai lá atrás, busca e traz aqui para você, e você revive todos os dias. Agora eu vou te falar uma coisa, que isso aqui é muito forte, que é o que muitas pessoas fazem, por não querer resolver os conflitos da sua vida, por não acreditar em si mesmo, por nas horas das oportunidades, das coisas que Deus quer entregar nas suas mãos, você prefere fugir. Toda fuga tem uma consequência. Repete comigo dizendo: toda fuga tem uma consequência. Eu quero aproveitar e enfatizar aqui de novo para você: não adianta fugir, não adianta fugir, não adianta fugir. Você precisa enfrentar esse gigante que tem se levantado contra a sua vida, que está impedindo você de prosperar, que está impedindo você evoluir, que está impedindo você crescer espiritualmente. Não adianta fugir. O que é que aconteceu com Jonas quando ele tentou fugir? É muito fácil você detectar uma pessoa que está em fuga no seu ministério, que está em fuga nos propósitos de Deus. Por quê? A vida dela é uma tempestade, irmão. É uma tempestade em cima da outra. Aonde ela coloca os pés se torna tempestade. Por mais que esteja em paz, se torna uma tempestade, por falta de posicionamento dela. Há muitas famílias sucumbindo por causa da falta de posicionamento de uma pessoa lá dentro da sua casa. Você sabia disso? O texto vai dizer que Jonas ele foge, entra dentro de um navio. Quando ele entra dentro de um navio, começa uma tempestade muito grande. Os marinheiros ficam preocupados, porque eles percebiam que aquilo ali era algo sobrenatural, e começam a perguntar um ao outro: ora pelos seus deuses,
Você também olha para os seus deuses. Vamos buscar aqui um sinal. O que está acontecendo, missionária Cecília? Aí de repente, o que acontece com Jonas? Jonas sabia que o problema era ele. O que ele faz? Ele se esconde lá embaixo no porão. Eles vão atrás de Jonas e falam assim: vamos jogar a sorte. Vamos ver com quem que está o problema. Caiu no nome de quem? De quem, igreja? Jonas. Não tem para onde fugir. Cai no nome de Jonas. E aí, Jonas, o que é que você fez? Eu sou hebreu. Deus me deu uma missão. Eu estou fugindo dela. E aí, o que a gente faz com você agora? Os marinheiros, o pessoal temerosos, com medo, não via a hora de se livrar de Jonas. Ele falou: me joga no rio, me joga no mar. Por que Jonas queria que fosse jogado no mar? Porque ele queria morrer. Ele preferia morrer do que profetizar para aquele povo. Você consegue entender a dor que ele carregava no seu coração? Você consegue entender o sofrimento que ele carregava dentro da sua alma? E você consegue entender também que Deus, ele cria todo esse cenário. É lógico, era a propósito de Deus salvar aquele povo, mas Deus poderia escolher qualquer um. Poderia. Mas por que ele escolheu Jonas? Porque Deus, ele queria não só salvar aquele povo, mas Deus também queria sarar o coração de um profeta que estava ferido. Um profeta que carregava dentro da sua alma marcas, sofrimento, que fazia parte do passado, mas era tão forte, era tão profundo, que ele carregava no seu presente. Quantas pessoas no meio de nós que estão com a vida travada, porque não consegue liberar perdão, porque não consegue se desligar desse passado de sofrimento. Faz parte do seu passado, mas é como se fizesse parte do seu presente. São coisas que quando você olha para trás, dói, machuca. Já faz anos, talvez muito tempo, mas ainda quando você olha para trás, você lembra, as lágrimas descem no seu rosto. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa manhã. O Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer para você: ei, Jonas, eu quero te dar uma segunda oportunidade. Na primeira você fugiu, agora eu vou dar a segunda. Qual é a segunda, pastora? Ele é lançado no mar porque ele queria morrer. O que é que Deus faz? Manda um peixe muito grande, vai lá e engole Jonas. Esconde ele por 3 dias e 3 noites lá no ventre. Por que 3 dias e 3 noites? Porque Jonas só saiu de dentro daquele ventre, daquele grande peixe, quando ele reconheceu os seus erros. Quando ele disse: Senhor, me perdoa, eu quis morrer, mas o Senhor me deu a vida. Eu quis morrer, mas o Senhor me deu livramento. Olha onde eu estou, Senhor. Eu entendi. Por mais que meu coração não queira, eu vou profetizar para aquele povo. Curamassuri que me dará calabara sébria. Olha aqui, ó. Ei, na obra de Deus, nós não podemos escolher o que a gente quer. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu me dou bem com isso aqui. Faz o que você não se dá bem. Faz o que desafia o seu coração. Deus me livre de pegar no microfone. Pega no microfone. Tem algo aí dentro da sua alma que não quer que você pegue esse microfone, que não quer que você dirija um culto, que não quer que você profetiza, que não quer que você pregue, que não quer que você faça a obra de Deus. Tem algo aqui dentro, Jonas,
que não quer que você se posicione. Mas a partir de hoje eu tenho um conselho para você: faça o que o teu coração não quer, faça o que a voz aqui dentro diz. Você não tem capacidade, você não vai conseguir, porque é aí que tem uma essência que Deus quer desenvolver na sua vida. Mas eu não sei, pastora. Deus vai te ensinar. Mas será que eu vou conseguir? Vai conseguir, porque foi Deus que te chamou. Vai. É muito confortável eu chegar na igreja e fazer aquilo que eu me encaixo. Não, eu me encaixo nisso aqui, eu me encaixo. Não, não é onde você se encaixa, não é onde você acha que você se encaixa. Vai aonde o teu coração diz: não, 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 aqui não vai dar certo, aqui não vai. Você não se identifica aqui, é ali que você tem que entrar. Sabe por quê? Deus vai te moldar. Deus vai fazer com você o que fez com Jonas. Vai te levar num processo. Jonas, Deus levou lá dentro da barriga de um grande peixe. Você e eu, Deus vai te levar dentro da fornalha, lá dentro da olaria. E quando a gente chegar lá dentro da olaria, Ele vai pegar esse barro que não tem formosura, Ele vai pegar esse barro que ninguém dá nada, Ele vai pegar esse barro que nem moldado tá, vai colocar numa roda e vai começar a trabalhar. Ele vai começar a mexer. Conforme você vai fazendo a vontade dEle, Ele vai te moldando. E daqui a pouco esse vaso tá pronto. Aí vai ser a hora que Deus vai derramar o azeite do céu. Vai derramar o azeite do céu, e esse azeite vai encher o seu vaso. E quando tiver cheio, Deus vai dizer para você: agora começa a transbordar. Ai, agora começa a transbordar, porque você está preparado. Tem uma irmã que está aqui no culto, que outro dia ela falou assim para mim, assim: pastor, eu queria servir na igreja, me coloca em qualquer lugar menos na recepção. Eu falei: por quê? Ah, não, pastora. Eu falei: qual o problema? Não, é porque na recepção, né, você tem que abraçar. A igreja tem essa identidade do acolhimento. Você tem que sorrir, você tem que... Eu falei: mas qual é o problema? É que eu não tenho isso no meu coração, pastor. Eu falei: mas por quê? É que eu não sou muito de sorrir. Eu falei: mas por quê? Ela não queria falar. Eu falei assim: mas qual é o problema? Por que você não gosta muito de sorrir? Qual é a sua dificuldade de abraçar? Aí ela disse: não é a senhora que prega no culto das mulheres que a gente não consegue dar o que a gente não recebeu? Eu falei: sim, mas você não acha que está na hora de você começar a plantar isso? Não é porque você não recebeu que agora você não vai dar. Eu falei assim: aceita a missão, vai para a recepção da igreja, começa a plantar esse sorriso que você não consegue transparecer. Vai para a recepção do culto e começa a fazer o que teu coração diz. Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Não faz parte da cultura da sua família abraçar. Não faz parte, não faz parte da cultura da sua família cumprimentar e sorrir. Ei, irmão, contraria o seu coração a partir de hoje, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Escute, Jonas aceita a missão. O que acontece? O peixe faz o quê? Vomita Jonas. Quem que deu ordem? O Senhor. A Bíblia diz que Deus fez com que aquele grande peixe vomitasse ele aonde? Aonde? No propósito de Deus, que era Nínive. Mas ele está com o coração ainda, irmão, fechado. Imagina o nível de dor do coração deste homem, porque ele chega lá em Nínive e ele leva 3 dias para profetizar para aquele povo. E ele começa a dizer: ei,
Deus me falou que vai destruir vocês se vocês não se arrependerem dos seus pecados. A voz de Jonas era tão profética, tão poderosa e transmitia tanto Deus, que o texto vai dizer que as pessoas começaram a ter temor no seu coração, pastor Américo, e começaram a fazer propósito de jejum, começaram a proclamar um jejum no meio do povo, e pedir a misericórdia de Deus, começaram a fazer sacrifícios, para que a misericórdia de Deus descesse. Depois de 3 dias, Jonas pregou para todo mundo, ele sai para o lado de fora da cidade e fica emburrado, arma uma tendinha lá e fica emburrado. Sabe por quê, missionária Cecília? Porque ele fica lá para o lado de fora, esperando para ver se realmente aquele povo ia se converter. Mas lá do lado de fora, ele começa a perceber que o povo está se arrependendo. E ele começa a ouvir rumores que o povo está jejuando. E ele começa a ouvir rumores que a misericórdia de Deus está descendo. Então lá para o lado de fora da cidade, Jonas parece aquele filho mimado. Ele está lá emburrado com Deus. E Deus fala: o que foi, Jonas? O que aconteceu? Você está bravo porque a minha misericórdia desceu aqui? Por que você está bravo? Só que Deus, ele precisava confrontar Jonas na dor que ele carregava no seu coração. Então Deus, ele permite nascer uma planta para fazer sombra para Jonas, porque o sol era muito escaldante. Aí Deus permite aquela planta, a planta vem, faz uma sombra para Jonas, e daí está tudo bem, né? Está debaixo da sombra, bem tranquilo, murmurando, mas está debaixo da sombra. Bravo com Deus, porque a misericórdia de Deus está descendo, e Nínive vai estar ali debaixo da sombra. No outro dia Deus manda uma praga e mata a sombra. Quando a planta começa a morrer, Jonas fica bravo, fica com dó da planta. Sabe o que Deus fala para Jonas? Jonas, por que você está com dó de uma planta que você não semeou, não regou, não deu crescimento? Por quê? Como que você tem dó de uma planta e não tem dó de um povo? Porque lá dentro a minha misericórdia quer descer, Jonas, porque há muitas pessoas inocentes dentro daquela cidade. Jonas entra num conflito muito grande dentro do seu coração. Sabe o que Deus quer dizer em outras palavras? Você não quer ter misericórdia daquele povo, porque não foi você que gerou aquele povo. Você está entendendo, meu irmão? Você não quer ter misericórdia daquele povo, porque não foi você que levantou. E tem muitas pessoas que é assim. Você já viu aquelas mães? O filho dos outros não presta, e o dela também, que não vale nada, é um anjo. Já viu umas mães que é assim? O filho do outro é maconheiro, é bandido, e o dela também fuma maconha e é bandido, mas o dela é um anjo, porque é o dela. O filho do outro é arteiro, é terrível, é bagunceiro, o dela também não fica por baixo, mas o dela não, o dela é um anjo. Por quê? Porque foi ela que gerou. Eu quero dizer algo de Deus para a igreja nessa manhã. Quem sabe você tem fugido do chamado do Senhor, e o teu senso de justiça que você carrega no seu coração, que essas dor, esse sentimento que você tem no teu coração, tem atrapalhado a graça de Deus de descer na sua vida. Esse sentimento, algumas pessoas carregam aquele sentimento de que tudo está errado, só Ele é o certo.
vê defeito na vida de todo mundo, mas Ele é o perfeito. Por que que essas pessoas carregam esse sentimento? O que é que está por detrás desse sentimento? É aí que Deus quer trabalhar no coração da igreja. Deus, Ele quer justamente entrar nessa ferida que você esconde, nessa dor que você esconde, nesse sentimento de não ser valorizado, de não ser visto. Às vezes você tem falado com Deus: Deus, olha o que eu tenho aqui, olha os conteúdos que eu tenho no meu coração, olha o quanto que eu leio, olha o quanto que eu isso, olha o quanto que aquilo, mas eu não recebo a oportunidade que eu mereço. O que é que realmente você merece? Porque quando nós merecemos, meu irmão, ninguém pode barrar a obra de Deus na nossa vida. Ninguém. Quando nós realmente merecemos, Deus visita o coração do anjo da igreja, Deus visita os seus profetas, e a obra de Deus não pode parar. Mas o que realmente nós merecemos? Será que o que nós queremos, na verdade, é um reconhecimento? Porque existe uma falta no nosso coração. A obra de Deus, ela nos dá oportunidades fantásticas, e muitas vezes nós não sabemos usar elas. A obra de Deus te dá uma honra que a sua família nunca te deu, que a sociedade jamais te dará, mas a obra de Deus, ela te dá, e é algo poderoso. Você pode olhar para a igreja, irmão. A igreja está cheia de ex-bandido, ex-traficante, ex-prostituto, ex-isso, ex-aquilo, que lá no mundo as pessoas te olhavam e não te davam nada. Quando você vem para a presença de Deus, Deus te molda, Deus trabalha no seu coração, Deus trabalha na sua alma, e Ele começa a te levantar. E as pessoas que te apontavam, que te rejeitavam, passam a te ver de forma diferente. Passa a olhar para você e dizer assim: meu Deus, como ele mudou, como ela mudou. Olha o jeito dela, olha a forma que ele fala, a forma que ele age hoje é diferente. Isso é graça de Deus. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo que, enquanto você estiver carregando esse sentimento de justiça no teu coração, assim como Jonas, eu não vou fazer por causa disso, eu não vou profetizar por causa daquilo, eu não vou fazer por causa disso, a graça de Deus não vai descer no seu coração. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã, igreja. Qual é a Nínive que está dentro da sua alma? Qual é o Nínive que está tirando a paz do seu coração? Qual é o Nínive que está te afastando do propósito de Deus? Qual é o Nínive que está te distanciando da presença de Deus? Qual é? Qual é o Nínive que não te deixa dormir direito? Que você não consegue descansar a sua mente, o seu coração? Do que você está fugindo, igreja? Por que você está fugindo? Por que fugir daquilo que Deus tem para a sua vida? A obra de Deus é uma lixa, e é aqui que nós vamos ser moldados por Deus. E se o nosso vaso não estiver bom, Deus vai nos quebrar e vai nos fazer de novo, até fazer um vaso de honra na sua presença. E nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Se Ele tiver o desejo de nos quebrar, nos levar para o pó, nos levar lá no fundo do poço, se for uma permissão dEle, deixa Ele fazer, porque quando Ele te levantar, vai te levantar para a honra e glória do nome de Jesus. Vai ser a glória da segunda casa. Qual é a Nínive que está aí no seu coração? A partir de hoje Deus está dizendo: olha para essa Nínive e para de fugir dela. Quer fugir? Quer mudar até de cidade para fugir da Nínive? Quer?
E Deus está te dizendo: ei, não, quer mudar até da igreja, de igreja. Pastor, eu não quero mais essa igreja, não quero mais congregar nessa igreja. Não, 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 eu não quero mais essa Nínive para mim. Deus está te dizendo: ei, eu quero que você entra dentro dessa cidade. Eu quero que você profetiza no meio desse povo. Eu quero que você não fuja da Nínive, porque quando você bater de frente com a Nínive, quando você olhar para ela e enfrentar ela, eu vou mudar o seu cativeiro. Se coloque em pé, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Elemarassuri que libaraséria. Uramarassuri que libarassúria. Deus quer curar o seu coração. Deus quer. Deus quer. Deus quer. Pastora, e esse sentimento de justiça que está no meu coração? O que é esse sentimento de justiça? Na verdade, esse sentimento de justiça é porque você quer camuflar alguma dor que tem aqui dentro do seu coração. Você quer camuflar. Por isso esse jeito justiceiro. Por isso esse sentimento de vingança. Por isso esse medo, essa dor e tantos outros sintomas. Mas nessa noite Deus está dizendo: qual é a Nínive que está aí no seu coração? Qual é? Tem Nínive aí? Feche os seus olhos. Tem Nínive? Se essa palavra falou com você, eu preciso orar pela sua vida. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Traz essa Nínive aqui no altar de Deus. Dê nomes a ela, dê nomes a ela. Traz ela aqui no altar de Deus. Deus está dizendo: a partir de hoje, tu não fugirá mais. A partir de hoje, tu não fugirá mais. Tu precisa enfrentar isso. Tem algo aí que Deus quer moldar. Tem algo aí que Deus quer mexer. Tem algo aí que Deus quer trabalhar. E é por isso que hoje Ele está trazendo à luz essa Nínive. Ela marassuri que ele marassuri. Dura marassuri que ele vai. Era mais churia. Dê nome a essa Nínive. Me ajudar colocando as mãos sobre essas pessoas. Pai, Tu conheces o coração da sua igreja. Tem pessoas aqui, Pai, na frente apresentando a Ti a Nínive que tem machucado o seu coração, que tem atormentado a sua alma. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, visita. Espírito Santo, dê força. Dê força para essa mulher, para esse homem a enfrentar essa situação. Dê sabedoria, discernimento do Espírito para que ele possa ou ela possa, Pai, enfrentar essa situação, vencer esse processo, fechar esse ciclo da vida dela e poder prosseguir. Porque tem pessoas aqui paradas, paralisadas no tempo, não conseguem ir nem para frente nem para trás, porque está aprisionada no seu passado.
Aleluias. Chega de fugir. Chega de fugir. Deus tem o melhor. Aleluias. Vamos participar agora do culto de Santa Ceia. Deus tem cuidado de nós. Deus tem ouvido as suas orações. Mas é tempo de decisão. Chega de fugir. Volta. Volta para o propósito. Reconheça. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Esse é um momento único nas nossas vidas. É tão bom participar da Santa Ceia do Senhor. Você sentir a presença dEle aqui, que é viva no nosso meio. Aleluias. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão